Boa noite. É um prazer enorme estar juntos mais uma vez para o nosso bate-papo mensal, a nossa conversa mensal, o nosso momento de reflexão. E convido todos a quietarem um pouco mais, relaxar um pouco mais, soltar o peso do corpo sobre o assento, sentir a acomodação das costas na cadeira, dos glúteos no assento e com isso buscar um conforto que seja convidativo, prazeroso para esse momento onde estaremos conversando sobre o tema da noite. Então vamos fechar os nossos olhos e observar a respiração. Observar o fluxo contínuo da nossa respiração, na medida em que podemos afastar um pouco mais os ombros das orelhas, criando um espaço mais relaxado na região cervical, podendo também sentir as costas em contato com o apoio da cadeira, sentindo também os glúteos em contato com o assento e tomando consciência da beleza da nossa presença, de como podemos alterar o nosso estado interno, como podemos acalmar a mente, aquietando o coração, descontraindo, sentindo o fluxo contínuo da respiração. E então vamos trazer as mãos unidas em Pranam e vamos vibrar o Pranava, um som da criação do universo, segundo a tradição hindu, a tradição dos yogis. Vamos vibrar juntos 3 vezes. E vamos descer as mãos, abrindo os olhos devagarzinho, nos posicionando para o tema da noite. Um tema, eu sempre costumo dizer assim, vocês hão de dizer, todo tema é pertinente, é importante, mas eu sou particularmente encantada pelos temas que me chegam, porque eu não tenho dúvida que o plano espiritual orienta para que o tema chegue até mim, porque faz parte da minha trajetória e faz parte dos meus desafios. Toda vez que eu estou estudando para falar para vocês, eu estou refletindo o quanto eu preciso aprimorar o tema na minha vida. E eu posso lhe dizer com muita tranquilidade, eu posso dizer a vocês com muita serenidade que a maioria dos temas estão sendo processados. No momento em que eu estou estudando, para poder passar para vocês, eu estou refletindo a importância e a necessidade de colocar mais empenho nesses temas para que eu consiga entender melhor e aprimorá-lo no meu dia a dia. O tema de hoje, para mim, é tudo de bom. Caiu feito uma luva, porque eu trabalho com isso, mas eu ainda sinto dificuldades com relação a colocá-lo como deve ser posto em prática. Vocês vão entender por que eu estou criando essa alegoria toda ao entorno do tema, é porque, para mim, é muito rico, é muito importante, é muito incrível esse tema, no sentido de que todos nós precisamos melhorar a qualidade da nossa escutatória. Então, o tema de hoje foi retirado do livro Episódios Diários, e foi psicografado por Divaldo, ditado pelo espírito da nossa queridíssima Joana de Ângeles. E o tema é a arte
de ouvir. Olha, a arte de ouvir é algo que precisamos pensar diariamente sobre. Porque no corre-corre do dia a dia, nós sabemos que a gente ainda não consegue neutralizar os estímulos externos. A gente ainda não consegue neutralizar as afetações que vêm do outro. E por isso, nossos sistemas, inclusive o nervoso, está nervoso o tempo todo. Não conseguimos ter uma regulação eficiente todo o tempo. Nós ainda estamos no percurso de cristas e depressões, onde temos momentos onde vamos equacionando melhor, mas em alguns momentos a gente surfa ondas muito maiores. E isso desorganiza a nossa estabilidade interna. É lógico, uns mais e outros menos, mas todos nós encarnados, atravessando essa jornada juntos, estamos, é, estamos expostos a essas condições transitórias de flutuações de humor, uns mais e outros menos, uns perduram mais tempo nas depressões, outros perduram mais tempo nas cristas, mas fato é que a gente não consegue ainda equacionar, evitando uma diferença, uma turbulência tão grande. Mas estamos no caminho. E como o nosso sistema se afeta muito facilmente com as coisas que saem do cronograma que gostaríamos de ter, por exemplo, a gente acorda, que bom, vai dar tudo certo. A gente acorda se propondo que vai dar tudo certo. Vai dar, o dia vai ser massa, o dia vai ser incrível. Aí, logo nas primeiras horas da manhã, nos chega uma ligação e já tem coisa para resolver, já é alguém com queixume de alguma coisa, deveria ter feito assim, foi feito assado. Aí a gente diz, mas não é possível, gente, eu levantei da cama hoje disposta a não me estressar, mas, meu Deus do céu. E aí a gente começa a sair do prumo e a voltar para um padrão que não é só conhecido pela sociedade, mas é aceito. Porque hoje, se você tenta respirar calmamente, se você tenta abrandar o tom da sua conversa, se você diante de uma de uma de uma urgência, você respira e diz: espera aí, calma, vai dar certo. Se você é educado ou educada, você pode causar estranheza. Vem cá, fulano está deprimido. Como assim? Por que deprimido? Não, porque ele respondeu tão rebaixado, tão calmo. Eu, hein? Infelizmente, o atual momento da nossa sociedade, nós estamos tendo comportamentos desregulados como a naturalização dos comportamentos. E quando você respira, você dirige mais devagar, quando você está fazendo algo mais devagar, ih, fulano está deprimido. Gente, pelo amor de Deus. Então, assim, a gente acorda, nosso sistema vai ser colocado à prova. Nosso sistema quer dizer a nossa torre de comando, nossa consciência, em trabalho sincronizado com a mente, nós podemos definir como vamos nos comportar diante de algumas situações. Mas como a gente ainda oscila muito, né? Então, a gente até acorda e diz assim: olha só, hoje eu vou treinar a arte de ouvir, porque eu sei que é algo importante. Eu vou falar menos. Bom, porque para ouvir, um passo importante é falar menos. Se temos ansiedade em falar, e muitos de nós temos, e está tudo bem, é uma característica, inclusive, do tempo moderno. Se temos muita urgência em falar, nós não vamos criar um espaço convidativo para o outro se expressar.
E aí entram alguns aspectos importantes que nós vamos debulhar aqui na nossa conversa com muita tranquilidade, sem achar que é pecado, é ruim. Gente, de boa, todos nós sentimos isso. Tem a questão do nosso ego, que é a configuração de quem somos, e que muitos de nós temos facilidades para expressar o pensamento, para organizar ideias, e temos um acervo linguístico grande e que a gente consegue falar de maneira assertiva. Parte disso é uma habilidade, parte disso é uma manobra social, parte disso é uma ferramenta para que a gente seja escutado e que seja visto e que tenha um lugar. Ok, isso pode ser de grande valia em algumas profissões, ser assertivo, ser contundente na fala, ser enfático, ser claro, ser objetivo. Isso pode ser um talento oportuno no desenvolver das nossas habilidades profissionais. Mas a gente tem que falar as coisas com retidão e com satya. Satya é veracidade. Satya é uma palavra sânscrita do yoga, que a gente encontra no vocabulário do yoga, que diz verdade. A gente precisa falar com veracidade e sem violência. Ou seja, com ahimsa. Himsa é violência em sânscrito. Ahimsa, sem violência. Então, se temos a habilidade de falar, se somos assertivos, se temos um acervo linguístico satisfatório para colocar as nossas opiniões, sem que sejam agressivas, sem que sejam violentas, que sejam convidativas a uma reflexão, está tudo bem. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa que é muito importante. Continua sendo a nossa opinião. Continua sendo o modo em que construímos uma realidade que foi embasada, que foi sustentada pelas nossas experiências pessoais. Por mais que o que eu estou falando possa parecer absolutamente sensato, pertinente, tudo o que eu falo está embasado, está sendo nutrido e sustentado pelas minhas experiências pessoais ao longo dos meus anos até aqui. E é a minha forma de entender essas circunstâncias. E cada um tem a sua. Então, isso é um ponto importante. Lembre-se que eu falei que, número um, para aprender a ouvir, a gente precisa começar a respirar diante da necessidade de ter que falar compulsivamente. Isso nós sentimos em algumas situações. É como se tivéssemos uma urgência em dizer a coisa certa. Mas a gente pode ter certeza que o que está falando é o certo, mas não podemos esquecer que ainda assim está de acordo com as nossas experiências, a nossa leitura daquela experiência. Então, pode parecer extremamente correto para a gente, para mim, para você, para o outro, mas pode não ser exatamente o correto para o que está à nossa frente. Então, a gente precisa compreender que muitas vezes, mais do que falar, mais do que compor um discurso maravilhoso, lindo, onde nós estaremos escolhendo palavrinha por palavrinha, formando frases bonitas, nós precisamos estar alinhado com o que sentimos naquele momento. O que é que eu sinto quando eu estou aqui sentada, conversando com vocês, gravando, falando algo que sai da minha experiência pessoal, da minha forma de enfrentar o mundo, da minha forma de lidar com minhas emoções, do que foi construído embasado nas minhas experiências pessoais. Que emoção, que sentimento, que valor, que significado eu estou dando? Porque isso tem tudo a ver. Então, quando estamos diante de uma outra pessoa, seja ela quem for, é preciso que compreendamos que, por mais que tenhamos ideia das coisas que fazem sentido para nós,
É para nós que elas fazem sentido, não necessariamente. Tudo que representa o certo para a gente vai fazer sentido e representar o correto para o outro. Então é preciso a gente criar um espaço de respeito para aquela pessoa que está diante de nós e que tem o direito lícito de não concordar com o que eu estou falando. E que às vezes só quer ouvir, ou às vezes só quer falar. Às vezes só quer falar. E muitas das manobras terapêuticas mais assertivas, do, do contato terapêutico mais assertivo, mais frutífero, é alguém falando e alguém escutando. É o momento em que se abre um campo de recepção, um campo vibracional de amorosidade, não julgamento. E você pode escutar aquilo que está sendo dito de um lugar genuíno em você. Ou seja, é mais ou menos como se eu tivesse a capacidade, eu não vou dizer de me esvaziar de mim mesma, porque não vai acontecer isso, não vamos romantizar que vamos conseguir estar diante de alguém, escutando e nos esvaziando de todos os conteúdos que permearam a nossa história até aqui. Isso não vai ser possível, ou não tanto quanto gostaríamos. Mas estar atento aqui naquele momento não é sobre nós, não é sobre o meu conteúdo pessoal, mas sobre a demanda do outro que precisa ser escutada, que precisa ser ouvida e que precisa ser acolhida pelo coração, não pela mente. Olha só, a forma que a gente encontra de estar diante de uma pessoa e se esvaziar de si mesma para acolher o que aquela pessoa necessita falar, é estando pelo coração e não pela mente. Porque se for pela mente, a pessoa vai começar a narrar a história dela e nós estamos criando as respostas. Ela nem chegou na metade da história e nós já estamos tecendo uma colcha de retalhos enorme com as nossas com os nossos entendimentos, com as nossas justificativas. Fazemos isso sempre. É comum, é comum. Muitos de nós fazemos isso sempre. A gente não está nem escutando direito o que o outro está falando, porque nossa mente já está elaborando uma contra-resposta, como se precisasse ter. Ou é isso mesmo, é assim, assim, assim. E aí enfatiza, coloca mais ingredientes, ou não, não é isso. E aí já criou um acervo todo para justificar que o outro está equivocado. Não é sobre ego, não é sobre quem vai falar mais e quem vai convencer mais o outro de alguma coisa. É sobre criar um espaço pelo coração e escutar. Essa é a função dos atendimentos fraternos. Essa é a função dos atendimentos terapêuticos, do psicólogo, do terapeuta, do médico, do enfermeiro. Essa é a função de todos que trabalham na área de saúde, mas essa é a função de todos nós. Quando estamos do lado de cá, do lado em que recepcionou alguém que genuinamente precisa escutar o próprio discurso, a própria voz, porque também se elabora muito no ato de falar. Pode não parecer, mas as pessoas que têm muita dificuldade em verbalizar seus pensamentos, em verbalizar suas emoções, em colocar palavrinhas no que sente, em dar nomes ao que sente, essas pessoas, elas vão se trancafiando num lugar de sofrimento muito grande e vão maltratando a fisiologia. E quando elas conseguem confiar em alguém que oferece um espaço acolhedor numa escutatória compassiva. O que é escutatória compassiva? Eu consigo te escutar e eu consigo emanar pelo coração essa onda de amorosidade
que toca o outro e assegura a essa pessoa que ela pode falar, que ela não vai ser julgada, que ela não vai ser condenada, que a gente não vai tentar fazer uma anamnese do discurso dela para dar um nome a uma enfermidade que ela tenha. A gente só vai escutar. A gente só vai acolher pelo coração. A gente, às vezes, os maiores contatos mais fraternos, muitas vezes a pessoa que escutou nem dá uma devolução no final. Dá um sorriso, dá um abraço, toca o ombro e diz: Eu estou aqui, você não está só. E às vezes nada é dito e tudo é feito pelo coração. Então, diante da possibilidade de escutar alguém que está genuinamente precisando falar, a melhor coisa a fazer é criar esse campo pelo coração. É ver naquela pessoa um irmão, uma irmã que te escolheu, para dizer coisas que não conseguiu dizer nem sequer a si mesmo, que não conseguiu dizer para alguém que talvez estivesse até mais próximo, mas que sentiu no seu campo vibracional um convite à fraternidade, ao afeto, ao acolhimento. Então, esse tema, a arte de ouvir, é algo que todos nós necessitamos. Muito, 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 muito treinar. E quanto mais temos habilidades em falar, mais precisamos treinar a habilidade de ouvir. E às vezes deixar para dar um feedback, uma devolução ínfima ao final. O que é preciso mesmo é se criar um ambiente de confiança, de um vínculo seguro, de um vínculo fraterno. E com isso o outro possa falar. Às vezes, tem pessoas que nunca se abriram. E do nada, conhece você, conhece alguém, e pela energia do coração, coloca todas as suas tristezas, derrama suas vulnerabilidades. E aí você diz: Meu Deus, pensa, eu nunca pensei que essa pessoa pudesse me falar tanto. Nem intimidade tamanha eu tenho com ela. Mas é porque a energia do cardíaco, do plexo cardíaco, do anahata, onde vibra amor, onde vibra acolhimento, onde vibra compreensão, onde pulsa o altruísmo, onde pulsa a compaixão, é um abraço, é um abraço, é um abraço quente, é um abraço acolhedor, sem nem tocar na pessoa, o campo abraça. Nós vimos, podemos acompanhar essa energia nas passagens da Bíblia, onde Jesus chegava e as pessoas olhavam e se sentiam fisgadas pelo amor de Jesus, pelo campo de Jesus. Não estava julgando, ele simplesmente amava. É o destino de todos nós, eu acredito, que cheguemos a um lugar onde possamos amar simplesmente, amar verdadeiramente. Não é fácil, porque precisamos atravessar o deserto do ego, o deserto do eu sou, eu em primeiro plano. O que eu tenho para falar é melhor, eu sei falar melhor, o que eu penso faz mais sentido. Eu acho que esse é um exercício diário para todos nós. A arte de ouvir é a arte de amar, é a arte de não julgar, é a arte de aceitar o outro como ele é. É a arte de desenvolver a habilidade do altruísmo, a habilidade da compaixão, a habilidade da empatia, a habilidade de afeto, de vínculos seguros.
vínculos de compaixão, vínculos de abertura. E isso é uma habilidade que a gente pode treinar, claro que pode. Entendendo que, às vezes, na nossa urgência de dar uma devolução para aquilo que a gente acabou de ouvir, de dar uma resolução, o grande problema é que a gente, todos nós, queremos resolver. O outro traz uma demanda, a gente quer resolver. A gente quer dizer, pronto, aqui você faz isso e acabou. E às vezes o que o outro precisa não é dessa devolutiva, como se tivesse amarrando o saco e acabando o problema. É só escutar. E no ato de falar, no ato de construir o pensamento, no ato de construir a elaboração do que vai ser dito, muitas lâmpadas se acendem dentro de nós. Quando a gente está conversando com alguém que escuta e que nos abre espaço para falar, o próprio ato de escutar a narrativa da gente, a nossa própria narrativa, é uma elaboração incrível. A gente vai concatenando, a gente vai dizendo: ah, olha só, agora eu entendo. Eu estou te falando isso, eu estou te contando essa história, mas agora, contando para você essa história, quantas vezes acontece isso? Eu já contei essa história para outras pessoas, mas contando para você a mesma história, me ocorreu um insight. É assim que funciona. Pela repetição, pelo ato de escutar a própria narrativa e pelo campo que você abriu, recepcionando com amorosidade o conteúdo do outro, recepcionando sem julgar, sem querer completar a frase do outro, sem querer concluir a frase do outro. Às vezes a gente faz isso, às vezes a gente faz. Por que não assumir? Fazemos. O outro está demorando tanto de conseguir encontrar a palavrinha para encaixar na frase e concluir o pensamento, e a gente já está assim, não é para hoje. Sim, é isso? Aí a pessoa diz: não, não, eu vou buscar essa palavra. E você já está, não acredito, gente. Olha o tempo, eu poderia ter feito uma narrativa em dobro. É assim que a gente está, porque isso é ansiedade. Isso é ansiedade nossa. E é bom a gente prestar atenção, porque muitos de nós temos. Alguns dias mais, alguns dias menos. E é preciso que a gente treine isso. Como terapeuta, por exemplo, não é incomum isso acontecer. Existem clientes que têm uma narrativa mais lenta. Claro, cada um tem seu tempo de narrativa, vai concatenando, vai trazendo memórias e vai fazendo um grande quebra-cabeça. Por que que tem que ser rápido? Por que que tem? Porque o relógio está correndo? Ou porque a gente está na urgência? Não. Cada um tem o seu tempo, tem o seu metabolismo, tem a sua dinâmica pessoal. Então, assim, esse tema me cai como uma luva, porque é algo que precisa ser trabalhado diariamente. O escutar, só escutar. Mas tem tanto movimento interno em todos nós, tem tanta urgência de tudo, que a gente fica, sim, sim, dá para falar mais rápido? E aí? E aconteceu o quê? E a pessoa ainda está narrando o primeiro ato da peça. Então, isso é algo que a gente pode pensar, né? Porque isso envolve o que a gente, o que eu trouxe no início do nosso encontro, que é isso envolve uma necessidade, né, de falar de acordo com a própria experiência, porque o que eu tenho para falar é importante, a gente julga que é mais importante do que tem, o que tem para ouvir. Isso é o ego.
que eu tenho para falar é mais importante do que o outro está falando. Então, eu vou interromper e vou falar, né? Outra coisa é a própria ansiedade mesmo. A gente está fazendo tudo correndo contra o tempo. Uma coisa que eu lembro, e eu já falei aqui alguns encontros atrás, no tempo que eu tinha uma loja, isso faz mais de 20 anos, só. Vamos pensar, 25 anos atrás, meu computador, a internet era lenta, era do bol, do bol. E aí eu tinha que clicar, aí eu ficava piscando, vermelho, vermelho, esperar a luzinha ficar verde, porque eu tinha conseguido o sinal. E eu tinha que esperar para poder entrar no computador, para poder mandar um e-mail para o fornecedor. E ali, às vezes, o sinal estava fraco, eu esperava 10 minutos, 5 minutos, e o negocinho piscando vermelho e nada de ficar verde. E a gente tinha que esperar, porque a gente não conhecia a velocidade do sinal de hoje. Hoje você pega o celular, clica, já foi. E ai, se não for rápido. A gente não tem paciência. Então, o nosso time, o nosso tempo pessoal está acelerado, porque tudo ganhou um ritmo acelerado. A internet está 5G, eu nem sei se só é 5, viu? Porque eu também não sou muito tecnológica. Mas está tudo rápido, os carros estão mais rápidos, o telefone está mais rápido, o computador está mais rápido. Você faz uma ligação de vídeo, fala com a pessoa que está na China. Aquele momento de 50 anos atrás que a gente fazia uma ligação, há 60 anos atrás tinha que esperar a linha dar sinal. Tirava o telefone do gancho e ficava aguardando dar o sinal. Muitos de vocês não alcançaram esse tempo. Ah, deu sinal. Então vamos discar. A velocidade que a tecnologia nos traz é maravilhosa. E eu não estou reclamando, porque os exames são mais eficientes, os resultados são mais rápidos, os tratamentos começam mais precocemente. Mas tem algo aí de um preço que a gente está pagando e que a gente pode ver essa velocidade em tudo que estamos fazendo. No dia a dia, ao se deslocar, ao falar, ao comer, ao escutar o outro. Então, esse tema arte de ouvir é um convite para a arte de refletir sobre qual está sendo o nosso ritmo do dia a dia. Porque a vida está passando. E está passando rápido. Mas não é, imagino, que o tempo esteja menor. Eu acho que estamos fazendo mais coisas no mesmo tempo que tínhamos antes. E se estamos mais assoberbados, parece que o tempo encolheu. Na verdade, nós estamos multifacetados, polivalentes. Estamos multi em vários aspectos. Hoje nós não conseguimos parar sentadinhos e ficar muito tempo lendo um livro, porque o celular está do lado e a gente tem que estar olhando toda hora. Se chegou algum WhatsApp, você está esperando algum WhatsApp? Não. E por que a gente está olhando toda hora? É porque pode chegar. Ué, deixa chegar. Mas não é um julgamento. Eu estou fazendo o meu exercício, porque é para todos nós. É para todos nós. E o que a gente não pode perder é a consciência de se colocar no mesmo cesto. Porque é fácil dizer, olha ali, olha para ali. Outro dia eu estava numa sala me preparando para fazer um exame e tinham 21 pessoas, das quais 19 estavam com celular. Ninguém falava com ninguém. Ninguém olhava para a cara de ninguém. Entramos como estranhos, saímos como desconhecidos. E eu pensei, poxa, mas a gente conversava tanto antes um com o outro e eu não peguei o celular. Aí chegou uma mocinha, sentou, viu que eu não estava com o celular, chegou a pegar o celular e guardou de novo. E aí eu senti que,
se estabeleceu um clima de conversa, de um entrosamento. Mas eu preciso fazer esse exercício. Claro, porque o mecanismo do momento é pega o celular, vamos ler um texto no celular, vamos estudar palestra no celular e vamos nos desconectar de tanta gente bacana que está ali e que precisa, às vezes, de um ouvido para escutar a dor que carrega no peito. É um chamado para mim, é um chamado para todos nós, que possamos estar mais conectados ao próximo, que possamos estar mais conectados a nós mesmos, que não deixemos que esse corre-corre nos sequestre dos encontros. São lindos encontros. Encontramos pessoas maravilhosas que nos trazem conversas maravilhosas, papos interessantes. Hoje eu conversei com uma jovem, uma psicóloga maravilhosa. A gente ficou rindo junto. Não vamos perder a capacidade de ouvir e de falar com amorosidade, para que possamos nos vincular uns aos outros pelo coração e pela escutatória compassiva. Eu agradeço imensamente a escutatória compassiva de vocês. Eu agradeço imensamente esses 37 minutos em que vocês ficaram dedicando a sua atenção a me escutar. Muito obrigada. E que possamos nos encontrar muitas e muitas outras vezes para trocar ideia. Até o nosso próximo encontro. Uma boa noite. Até lá.